Bom dia, hoje é sexta-feira, 24 de março e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje, como sempre fazemos às sextas-feiras, vamos falar de temas importantes relacionados ao Porto de Santos. Vamos debater o projeto de lei da terceirização e ainda outros assuntos. Na bancada aqui comigo, o consultor portuário Maxwell Rodrigues. Bom dia, Maxwell. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Chico, a todos os telespectadores. Acho que hoje nós temos aí uma pauta bastante vasta para debatermos e quero crer que uma hora de programa não vai dar novamente. Acredito que não. E o vereador Francisco Nogueira, o Chico do Setaporte. Seja muito bem-vindo, Chico, ao nosso programa. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Maxwell. Concordo com o Maxwell, uma hora de programa vai ser difícil. Melhor a gente falar do jogo do Brasil, que é muito mais rápido, né? Jogaram muito. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou esta semana o projeto de lei que permite o uso da terceirização em todas as áreas, nas chamadas atividades fim e atividades meio das empresas. Um substitutivo do Senado também foi aprovado e aumenta de 3 para 6 meses o tempo do trabalho temporário, prazo que pode ser alterado através de acordo ou convenção coletiva. Agora o texto será enviado para sanção presidencial. E a aprovação do projeto de lei trouxe de volta o debate entre as relações capital-trabalho também no setor portuário. Max, de que forma vocês analisam esse projeto de lei que ainda vai para a sanção presidencial? Nathalie, inicialmente eu tenho de retomar a questão da comunicação. Eu quero crer que o governo federal hoje ele vem desenvolvendo um bom papel, ele vem fazendo e tomando atitudes que são necessárias para o nosso país, mas ainda continua comunicando muito errado. Uma das questões da comunicação é em relação aos direitos trabalhistas. A gente percebe aí que muitas pessoas vêm hoje mencionando que um projeto de lei como esse vai afetar os direitos trabalhistas, o que não é uma verdade. A gente tem que saber e entender um pouco mais em relação a este projeto de lei, porque independente do contratante, evidentemente que tudo aquilo que é relacionado aos direitos do trabalhador vai ser preservado. O que você vai fazer é uma transição de onde está efetivamente a responsabilidade. A questão que existe hoje da relação de contratação em função da competitividade mercadológica exige que um projeto de lei como este venha a ser sustentado. Hoje a competitividade é muito grande. Nós presenciamos agora recentemente, propriamente no Porto de Santos, a transição de um grande player internacional de um terminal para outro terminal. E aí este terminal, por si só, ele não consegue subsidiar todos aqueles custos que efetivamente ele tem para uma grande operação. E aí ele precisa fazer o quê? Demissões. O empresariado hoje ele já trabalha com uma folha de pagamento muito enxuta em virtude das responsabilidades que ele tem. E aí a instabilidade econômica faz com que você fique muito receoso na contratação. A partir do momento que você tem a terceirização, você tem a polarização destas empresas para que elas possam flutuar aonde efetivamente estão esses projetos e esses trabalhos. No meu entendimento, você vai muito mais potencializar a questão de contratação do que necessariamente não contribuir para o desenvolvimento do emprego, não só na nossa região, mas em todo o país. Um outro ponto muito importante, só para concluir a linha de raciocínio, é a relação de contratação de trabalhos que hoje já são desenvolvidos e que não são regulamentados, como a questão do home office. Nós precisamos regulamentar isto também. Com o advento da tecnologia, nós não podemos nos basear numa CLT da década de 40. Né? A CLT é a consolidação das leis do trabalho. Isso foi consolidado em 40, na década de 40. E essa consolidação de leis, ela já foi feita de leis anteriores à década de 40. Então nós precisamos fazer uma revisão. Eu vi muitas pessoas dizendo que a gente está numa velocidade muito grande para fazer isso. Eu acho que não. Eu acho que nós já estamos atrasados, né? Desde a década de 40, Nathalie. Chico, qual que é a tua visão como integrante do Setaporte e como vereador, né? Você inclusive entregou ontem um projeto com relação à terceirização na municipalidade. Com certeza. Na realidade, eu discordo do que o Maxwell acabou de dizer, por conta que a gente tem um exemplo muito negativo na terceirização no Brasil.
A terceirização no Brasil é sinônimo de precarização da mão de obra, redução de benefícios, redução também de salários. E isso não teve nenhum avanço, desde que ela foi implantada na década de 80 para cá, depois foi regulamentada nas questões da atividade meio, não atividade fim, muito embora essa regulamentação já existia até antes de ontem, mas muitas empresas ultrapassavam essa regulamentação e faziam as outras atividades e acabava dando uma insegurança jurídica e ia para a Justiça do Trabalho. Muitas vezes os trabalhadores não recebiam, as empresas terceirizadas têm um sinônimo de ter uma mão de obra muito precária, muito desqualificada. E com isso acaba afetando também o serviço, o trabalho e a qualidade também dessa mão de obra, muito ruim. Então, a gente tem visto esse projeto esse PL que foi aprovado, 4302, inclusive o relator é um deputado federal que é dono de 14 empresas terceirizadas, ou seja, você está legislando em causa própria. Então, você não tem um debate com a sociedade. Até concordo com o Maxwell que tem que ser feita algumas mudanças, mas assim tem que se aprofundar, tem que ser discutida com todos os setores da sociedade, não somente o empresariado, tem que olhar os dois lados. E a gente tem visto a velocidade que nós estamos falando que está sendo colocada, sem nenhum tipo de debate, conversação com o próprio empresariado, juntamente com a classe trabalhadora. Porque, queira ou não, isso vai afetar depois o consumidor, afetar nossos trabalhos, nossas exportações lá fora, que já tem uma certa estigma de ter um trabalho precário, haja vista agora... Te interromper. Você não acredita que esse projeto, sendo aprovado, não obrigue a uma qualificação dessa mão de obra, que hoje eu concordo com você, muitos serviços prestados por empresas terceirizadas hoje ficam aquém daquilo que o consumidor deseja, daquilo que o consumidor merece. Mas sendo aprovado, você não acredita que possa ser um momento de mudança, de implantação de programas de qualificação? Não, eu acho que a qualificação ela até existe quando o trabalhador ele é vinculado, registrado, e as empresas, a grande maioria, ela investe muito na questão do treinamento. Agora, tu vai treinar um trabalhador que ele é sazonal, que ele vai ficar 6 meses na empresa, depois ele vai para o mercado, para outra empresa buscar ele no mercado, ninguém vai investir em qualificação. Mas você não acredita que o próprio trabalhador, eu não digo, Max, eu não digo com relação à empresa investir, mas o próprio trabalhador buscar a qualificação para que ele possa estar sendo admitido como terceirizado, né? E tendo, porque pelo projeto de lei, pelo meu entendimento, pelo que eu li, quem for contratar, quem for terceirizar essa mão de obra, ficará responsável pelos direitos daquele trabalhador. Nós estamos falando de direitos e benefícios. A gente não pode colocar tudo dentro da mesma cesta. A gente precisa segmentar isto e tratar ambos os assuntos com a devida responsabilidade. Em relação à questão da estabilidade jurídica, evidentemente, isso já acontece, Chico. Eu concordo com você em gênero, número e grau. A gente tem aí uma série de empresas laranjas que efetivamente colocam aí o nome de uma pessoa à frente, e por trás a gente já sabe quem está. Este modelo a gente já conhece. Isto é caso de polícia, isso não é caso de legislação. Nós estamos falando de dois assuntos separados. Sem dúvida. Essas pessoas que infringem a legislação, eles devem ser tratados como caso investigativo, não necessariamente legislativo. Quando a gente traz para o universo da legislação, e aí eu faço essas pontuações, nós temos a obrigatoriedade hoje de trazer a reflexão dessas leis trabalhistas para que a gente tenha uma melhoria nessa relação capital-trabalho. Eu percebo que muitas vezes a gente fala nas questões de benefício. Ok, vamos pontuar os benefícios. Hoje a gente está falando da questão previdenciária, quebrada, passando por uma série de transformações e que a gente não consegue mais sustentar no nosso país. Então isso não é um benefício. Isso, na verdade, na minha opinião, é uma grande enganação. Porque, na verdade, hoje, quem não tem a possibilidade de fazer uma previdência privada, eu quero que muito dificilmente, após os 75 anos, essa pessoa consiga usufruir desses benefícios. Uma outra questão que eu sempre pontuo, e eu acho que é de suma importância, é a questão do fundo de garantia. Eu acho que o fundo de garantia por tempo de serviço, ele é fundamental, desde que você dê a possibilidade de saque a qualquer momento. Por que eu tenho que vincular um período? Vamos fazer uma pequena reflexão.
Hoje, de certa forma, eu sou empregado da TV Santa Cecília e eu recebo esse meu salário. E por alguma razão eu quero fazer um investimento, quero passar a me tornar um empreendedor. Em virtude de uma oferta que eu recebi, de uma negociação que eu fiz, e eu tenho um capital congelado ali numa determinada conta de 10 mil, de 20 mil reais. Por que eu não posso usufruir desse capital para que a partir daquele momento eu passe a me tornar um empregador e também um gerador de novos empregos? Então é essa esfera que nós temos que debater. Nós não podemos trazer para a mesa o debate que o próprio governo federal, né, Chico, ele quer que a gente debata. E aí a gente pede a força, a gente pede o poder da interlocução, porque nós estamos de novo discutindo mais do mesmo. Eu costumo dizer que a grande ferramenta de transformação também é o poder da escolha e o poder de aquisição. A partir do momento que você transfere isso para o trabalhador lá na ponta, o relacionamento fica muito diferente. Hoje, a relação ela é muito paternalista. O trabalhador lá na ponta ele precisa depender do governo para prover direitos e benefícios. Quando eu dou a opção para o trabalhador escolher o que efetivamente ele quer como benefício e direito, a escolha é dele, a responsabilidade é dele. Só para concluir, o exemplo que a gente sempre menciona do plano de saúde. Hoje, inúmeras empresas prover plano de saúde. Que tipo de plano de saúde? Igual ou pior do SUS? Porque se você for analisar hoje, o modelo do plano de saúde que você tem é muito ruim. As filas são equivalentes. É atendido melhor no SUS do que pagando um plano de saúde. Sem dúvida, é isso que a gente precisa. Eu preciso dar condição de trabalho, eu preciso fazer com que esse funcionário ele seja mais remunerado, melhor remunerado, e aí o funcionário da ponta ele pode escolher o plano de saúde que ele quer. Ah, eu quero o plano de saúde A, eu quero o B, eu quero fazer um plano de saúde top, e aí eu estou dando condição para ele. Este é o modelo de capital-trabalho que a gente percebe nas grandes potências mundiais. Nós temos que fortalecer, e aí eu concordo com você, Chico, a ponta. O trabalhador tem que estar fortalecido, e a única ferramenta de fortalecimento é que ele seja bem remunerado. Você acredita que com a terceirização isso aconteça ou não, Eu acredito Chico? que não aconteça. O Brasil não está preparado para isso. O empresariado brasileiro é um empresariado que, na sua história, é um empresário que explora a mão de obra. Seria ótimo se fosse um empresário igual o Maxwell, que tem esse pensamento avançado de primeiro mundo. O Brasil ainda é um país em desenvolvimento e você percebe cada vez mais a precarização da mão de obra, você tira na ponta. É ao contrário do que o Maxwell está falando. Ele tira na ponta para poder ter mais lucro. E para poder competir no mercado, ele faz com que os custos dele, quando vai diminuir, diminui na folha de pagamento. É inevitável. Quando se fala em terceirização, fala em redução de salário, fala em redução de benefício e fala em desregulamentação daquilo que já está regulamentado. Vamos dar um exemplo muito claro. A terceirização do trabalho, ele fala em terceirização, mas não dá a ferramenta e qual vai ser as regras do jogo. Então, hoje, se você tem no Porto 11 sindicatos, você pode ter um sindicato terceirizado regulamentando tudo que foi avançado nas conquistas lá atrás. Então, isso é um tema. Isso estou falando do Porto, imagine Brasil. Mas eu ainda acredito que, por falta de diálogo, por falta de conversa com o movimento sindical, até mesmo com o movimento empresarial conjunto, não na mesma mesa, o governo Temer tem feito, metendo os pés pelas mãos, colocando as reformas que, na realidade, ele acha necessário, mas eu acho que está sendo desnecessário porque vai criar um desemprego. A mídia fala que isso vai gerar emprego. Mentira, isso é uma mentira. Vai gerar um desemprego porque, veja bem, nós estamos numa recessão tão grande, numa concorrência tão grande do mercado, né, no mercado hoje, e hoje a competição é por centavos. Né? Se tu tem essa possibilidade de reduzir o teu custo neste momento, você vai reduzir o teu custo. Metade dos teus funcionários para mandar embora contratar terceiros, para poder reduzir o teu custo. Só que aquela função que o trabalhador vai estar exercendo é a mesma função que o outro está exercendo, com salário mais baixo, sem benefício. Qual vai ser a garantia que esse serviço vai ser feito com qualidade? Nenhuma. Então, não é feito assim, no afogadilho, de cima para baixo. Acho que tem que ser feita uma discussão bem ampla. Mas não, o Brasil é um país muito grande, continental. Como você pode colocar uma situação como essa? Por exemplo, eu fiz um projeto de lei, apresentei ontem na Câmara Municipal, na questão dos servidores públicos. Vai acabar com o concurso público. Pois bem, caramba, será que isso é bom ou isso é ruim?
Será que você acabando com o concurso público, o concurso não qualifica as pessoas? A gente não defende que as pessoas têm que ser concursadas, não indicada, não padrinhada por políticos? Então, com isso, você terceiriza, a prefeitura pode terceirizar qualquer tipo. Eu até entendo, no nosso projeto, a gente colocou, em casos emergenciais, temos que ter, sim, a sazonalidade, uma contratação na área da saúde, emergencial. Educação, uma coisa emergencial, por conta, um surto da dengue. Tem que contratar agentes da saúde para poder atender lá. Se eu for fazer um concurso, vai demorar. Então, no caso emergencial, mas no geral, tem que ter concurso público. E da forma que está, não foi, é tudo. Não tem uma regra. Mas, Chico, eu estou querendo, na verdade, assim, elevar efetivamente o nível de discussão. O que já está conquistado, nós não temos que fazer qualquer tipo de alteração. Eu acho que não tem que vir para a pauta de debate. Hoje, o governo federal é o maior contratante de mão de obra terceirizada. Então, é muita demagogia nós não legislarmos em relação a isso. O judiciário, por si só, também é um dos maiores contratantes de mão de obra terceirizada. Então, o foco é criar uma legislação para isso que não se baseie numa CLT da década de 40. Então, nós precisamos elevar o nível nesse sentido. Uma outra dificuldade que você mencionou em relação à questão do concursado, eu defendo isso. Eu acho que tem que ter o concursado, não só para algumas posições, mas para muitas posições dentro de toda a esfera, não só municipal, estadual e federal. Porque aí eu faço uma seleção natural de capacitação para os melhores estarem atuando. Mas aí eu tenho uma preocupação. Eu não posso fazer com que esta questão do concursado ele tenha o benefício de ter a hereditariedade do emprego. E essa estabilidade que reflete na qualidade da prestação de serviço que nós temos hoje. Exatamente. Então, é esse nível de debate, de discussão que a gente precisa levar. Trazer isso para dentro da nossa esfera portuária e também da nossa região, para que a gente cada vez mais seja eficiente. Eu vi esses dias um vídeo, e aí eu preciso comentar isso, porque era um vídeo de uma palestra de uma doutora na área de comportamento, e ela mencionou isso. Como é que está a relação do bem contra o mal? O bem, ele sempre vence o mal, desde que ele esteja motivado para vencer o mal. Como é que o mal está hoje? O mal, na verdade, o rapaz, ele nasce em uma determinada região, o tráfico vai lá de alguma forma, pega esse rapaz, né, e aí faz com que ele desenvolva um trabalho, e esse trabalho ele tem que ser extremamente eficiente, porque se não for eficiente, ele paga com a vida. Com a vida. É assim que funciona. E eficiência não é uma virtude? Eficiência não é uma qualidade? Sim. Então a gente tem conflitos aqui. Como é que está o bem hoje? O bem, ele está sentado em casa, vendo televisão e se utilizando de smartphones, né? E o que a gente percebe dessa nova geração. E é o bem que está acomodado. E é isso que nós estamos debatendo aqui. A gente não pode se acomodar. Nós temos que elevar o nível do debate para que nós possamos ser mais eficientes. E a eficiência, por ser uma virtude, contribui com a geração de emprego, contribui com a estabilidade econômica do nosso país. É isso que nós temos que fazer. Mudar esse modelo de discussão antigo que existia para um modelo novo que venha a potencializar principalmente essa classe que você acabou de mencionar, Chico. A gente tem uma pergunta, a gente abre todas as vezes aqui para a participação dos nossos telespectadores. Pode colocar, é o Luiz Leite de Santos. É correto o trabalhador, mesmo com direitos adquiridos pela CLT, ter perdas de salário, 13º e férias? É aquilo que a gente estava falando. Os direitos são adquiridos e em direitos adquiridos não se mexe, né? Voltando um pouquinho à questão aí do concursado, também tenho a mesma opinião do Max, eu acho que tem que ser defendido. Eu defendo que tem que ter, porque a gente faz uma seleção natural, mas hoje o que a gente vê, por exemplo, nos concursados é que essa estabilidade que eles têm, que eles acham que eles são imexíveis, faz com que hoje o serviço público muitas vezes deixe a desejar. Deixa eu até, acho que concordo que o Max falou. Muitas vezes, então, podemos generalizar. Tem muita gente boa, tem gente do bem e do mal em tudo que é lugar, em tudo que é esfera. Né? O cara que é do bem, ele é do bem em qualquer lugar, ele vai cumprir a tarefa dele com rigor e vai ser referência naquilo que ele faz, naquilo que ele gosta. O que precisa fazer é você aprimorar as ferramentas legais, mas no âmbito da sua instância. Ou seja, se é no municipal, no estadual, federal. Se não dá para você fazer uma lei que abrange tudo isso e achar que vai resolver o problema. Não vai.
Então, acho assim, concordo plenamente com o que o Maxwell falou, mas nós precisamos ter um pouco mais de cautela. Tem que ter realmente uma ferramenta que você, que ele tenha, a questão da estabilidade, ele não tem que ser uma coisa automática, ele tem que conquistar. Ninguém tem estabilidade de emprego. Mas olha a importância disso tudo, Nathalie. Eu acho que o Chico é visionário nesse sentido. Eu acho que tem uma percepção muito boa de futuro. Eu também acredito na individualização dos poderes. A gente precisa ter isso. Sim. Porque a realidade do estado de São Paulo, ele é muito diferente da realidade do Pará, que é muito diferente da realidade de muitos estados ali do Nordeste do nosso país e que precisam ter políticas diferenciadas. Hoje, eu acho que você foi muito feliz nessa colocação, Chico. O que a gente tem de problema também no nosso país é o quê? Nós temos aí dimensões continentais e aí nós queremos regular tudo aquilo para o continente no mesmo pacote. Não, nós precisamos tirar esta concentração, e eu sempre comento isso, eu acho que o maior erro do nosso país foi ter levado a capital para Brasília, né? Porque fica distante, a gente não consegue chegar lá e está muito afastado de todo o polo econômico que nós temos aí, concentrando aí Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e o sul do país. Isso. Então ela está distante, ela parece que vive num planeta diferente do nosso. E isso não contribui para que a gente faça todas as reformas e melhorias que a gente necessita na nossa região. Posso dar um parênteses aí, Maxwell? Nessa questão do nosso país continental, haja vista a reforma da Previdência. Não existe uma uniformidade da questão, todo mundo vai estar vivendo mais. No país todo, as pessoas podem chegar até 80, 90 anos. Isso é uma mentira. Não. No semiárido do Nordeste, as pessoas morrem com 55 anos. Essa pessoa nunca vai se aposentar. É respeitar a individualização. Como tu vai fazer uma reforma ampla para o país todo, sendo que é uma mentira. Acho que você foi extremamente feliz na colocação que você fez. A gente precisa desta individualização e dar a devida autonomia para toda a região. Assim, a gente vai conseguir fazer as mudanças que são necessárias. Exatamente, eu concordo. O Bom Dia Baixada está de volta e nesta sexta-feira recebemos no programa o vereador Francisco Nogueira, o Chico, do Setaporte, e Maxwell Rodrigues, consultor portuário. Todas as operações de carregamento de contêineres nos recintos especiais para despacho aduaneiro de exportação, o RIDEX, no Porto de Santos, deverão ser monitoradas por câmeras e as imagens terão de ficar armazenadas por 90 dias. Além disso, o transporte das caixas metálicas deverá ser rastreado até os terminais de embarque. Antes das novas regras serem publicadas, a alfândega do Porto de Santos receberá de empresas do setor sugestões sobre as normas. As contribuições devem ser encaminhadas até o próximo dia 12, através da Associação Brasileira de Terminais Retroportuários e das empresas transportadoras de contêineres. As normas que regem este tipo de instalação já são definidas, mas diante da apreensão de mais de 3 toneladas de drogas no Cais Santista apenas neste ano, nós estamos falando de 4 meses, a possibilidade de mudança nas normas foi cogitada. De acordo com a alfândega do Porto de Santos, a ideia é deixar o final da cadeia de exportação mais segura. Maxwell, como é que você avalia essa medida? Eu acho que é uma medida inicial, né? Ainda faltam alguns tópicos aí dentro desta medida. Por que eu faço esta menção? Porto de Santos hoje está me movimentando algo em torno aí, de 3 milhões de teus anos, se não me falha a memória, com um ciclo de 15 mil caminhões dia. Se você pegar tudo o que você tem de imagem gravada em relação a todos esses eventos dentro do Porto de Santos, eu acho que você tem que ter um volume de armazenamento significativo. Mas isso não é preocupante, tem tecnologia para isso e aí você pode armazenar todas essas imagens e essas informações. Mas o processo investigativo, ele é muito complicado, ou seja, se eu tenho um volume muito grande armazenado, como é que eu faço um processo de investigação no passado? Né? Como é que eu vou buscar estas imagens? Eu tenho que ir câmera a câmera, horário a horário, para poder investigar e identificar, e aí faltou, eu acho que um pedacinho de tecnologia também que já está disponível no mercado, que se chama PSIM, que é Physical Intelligent Management System, que é um sistema hoje que é utilizado nas maiores cidades mundiais, que é um sistema que, por exemplo, identificou
aqueles terroristas na maratona de Boston, né? Aqueles terroristas foram identificados porque eles estavam com uma camiseta vermelha. Então, foi dito ao sistema, esse sistema de gerenciamento, me traga ao redor de todas essas câmeras as pessoas que estavam de camiseta vermelha. E aí o sistema rapidamente foi lá, identificou e aí começaram a fazer todo o processo investigativo deste evento. O que a gente precisa incrementar nessas implementações tecnológicas dentro do Porto de Santos não é só tecnologia, é trazer também a questão da inteligência para que você possa ser muito mais veloz na tomada de decisão. Eu acho que ainda faltou uma perna. Se é um processo inicial, ok, vamos aguardar os próximos passos para que a gente possa ser cada vez mais eficiente. Você acredita que a gente consiga combater esse problema que não é de hoje? A gente sempre vê droga entrando pelo Porto de Santos e geralmente o volume é bem grande. Com certeza, eu acho que é um início que o Maxwell colocou. A gente percebe que com a vinda dos scanners para Santos e para o Brasil, isso praticamente essas apreensões teve um volume maior. Começou a ter um volume maior, porque antes mesmo não tinha, quando não tinha scanner, né, Maxwell? A coisa ia direto para o navio. É por isso que eles se acostumaram com a rota, né? Exatamente, então eu acho que tudo início, todo tipo de investimento nessa natureza é importante e eu acho que no início tem que ser, outras ferramentas têm que ser adotadas para poder ter eficiência total. Esse eu acho que é um serviço que a própria nossa Secretaria de Portos poderia desenvolver. Eu costumo dizer isso, Chico, e aí talvez a Prefeitura possa contribuir nesse sentido. A gente tem muitas associações, a gente tem muita interlocução, então a gente deixa um pedaço da implementação em uma associação, um pedaço em outra associação, pede, né? E aí você não tem uma única interlocução. Eu acredito fielmente, e eu já conversei com o prefeito, com o Paulo a respeito disso, que eu acho que o papel da Secretaria de Portos na nossa região seria esse papel de contribuição nessas questões tecnológicas de integração. Nós não estamos falando de investimento, Sim. mas de integrar essas informações a título investigativo, a título de fiscalização. Eu acho que esse papel seria fundamental hoje para o nosso Porto de Santos. De que forma vocês avaliam que esse volume de drogas apreendido mancha a imagem do Porto de Santos? Nathalie, honestamente falando, eu acho que não mancha. Eu acho que isso faz parte do processo mundial. Isso não é um privilégio do Porto de Santos, né? O tráfico, a guerra e corrupção são alguns dos pilares que o mundo combate há muitos anos, né? Isso não acontece só no Brasil e acontece em outros países também. A grande diferença é como se trata tudo isso. E é isso que a gente sempre debate, é isso que a gente sempre discute. Esta questão do tráfico internacional, ela precisa ser combatido. O Chico foi muito feliz novamente na colocação da implementação dos scanners. Era algo que nós debatíamos já há muito tempo atrás. O que está como diferente em relação aos outros portos internacionais é o timing que a gente implementa isso no porto. Enquanto outros terminais já se utilizam dessa tecnologia desde os anos 90, nós começamos a utilizar agora mais recentemente no ano de 2010 para frente, se não me falha a memória, em virtude da obrigatoriedade legal. Né? Teve que legislar, implantar uma lei para que efetivamente esses equipamentos fossem implementados. Uma das outras preocupações que eu tenho, e aí o Chico tem profundo conhecimento aqui, é em relação à segurança dos trabalhadores. Toda vez quando a gente fala em automação, as pessoas também dizem o seguinte: a automação vai perder emprego, a automação vai perder emprego. Não tem relação direta uma questão com a outra. Você, quando fala de automação, você está tendo um ambiente de trabalho muito mais seguro. Hoje os gates de todos os terminais, eles são extremamente populados, o que é uma preocupação bastante grande. A gente tem anúncio aí de inúmeras matérias onde o trem pegou um funcionário, um veículo pegou outro funcionário, porque esses locais são extremamente habitados. Se você faz a automação dessas localidades, você transfere esses funcionários para exercerem papéis e outras funções e muitas vezes, vou ser bastante claro, quero crer que até mais do que 95%, essas outras funções, elas são muito melhor remuneradas do que outras funções que eram desenvolvidas inicialmente. Você acredita nisso? Eu acho que a automação, a tecnologia é inevitável, tem que preparar o trabalhador para isso. Logicamente, é uma realidade, Maxwell, que não podemos nos enganar. Cada vez mais vai ter menos trabalhador trabalhando no porto, como isso foi em outras categorias, como o bancário. Bancário eram milhares de bancários, hoje a máquina ela desenvolve sozinha
E o porto não vai ser diferente. Vai chegar uma coisa no futuro. O que a gente pede é que seja uma transição saudável. Não pode ser uma transição, uma ruptura, por conta de preparar justamente esses trabalhadores mais técnicos para uma função melhor. Sim. Aqueles trabalhadores que ao determinado tempo não teve oportunidade na vida de estudar, não teve oportunidade para poder se qualificar, ele poderá se aposentar, poderá fazer outro tipo de atividade fora do porto, ou no reto porto, ou noutra atividade. Porque senão acaba criando um caos. Se você cria uma tecnologia avançada como tem em Rotterdam, tudo lá automatizado, acaba com os empregos portuários e a cidade vai sentir isso. Aqui no Brasil, talvez possa acontecer isso por conta da forma como as coisas são feitas. Nathalie, eu quando vim para cá, eu vim com a minha expectativa bastante alta, porque eu sabia que a gente ia ter um debate de altíssimo nível, até pela presença do próprio Chico. E aí, quando o Chico menciona essa questão da transição, ele demonstra mais uma vez essa visão de futuro em virtude do que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí é o que a gente vem debatendo aqui toda sexta-feira, Chico. A gente fala muito sobre isso. Eu já tive em Rotterdam, tive em outros portos internacionais, e quando a gente fala nessa questão da transição da mão de obra, e você utilizou o exemplo do banco, mais uma vez, foi bastante feliz no exemplo, é porque você tinha funções na rede bancária, que hoje estas funções não existem mais, mas foram criadas outras funções. Por exemplo, eu não me recordo da última vez que eu fui no caixa eletrônico, não me recordo disso, né? Se a gente retornar aí não vou muito longe, há 5 anos atrás, a gente tinha um hábito muito maior de ir no caixa eletrônico para se utilizar da moeda corrente. Hoje, a gente se utiliza da internet para fazer todas as nossas transações, né? Eu vejo aí no nosso dia a dia, fala assim, pô, você tem que me dar R$50, você não, já transfiro agora, o cara entra, transfere, antes não, você tinha que ir no banco, tirar sacar. E o que isso tem a ver com essa questão da transição da mão de obra? Hoje, as pessoas que antigamente trabalhavam nos caixas, na linha de frente para o atendimento, essas pessoas naturalmente tiveram que ser transicionadas para um back-office. Qual é esse back-office? Eu falo muito isso hoje. E nós não temos ainda especialistas para tratar a questão de banco de dados. Nós não temos isso. Eu tive mais recentemente com um engenheiro de suporte da Navis, que é o maior TOS que existe no mundo, eles têm algo em torno de 90% do share mundial, Chico, e o que ele me mencionou é que um dos terminais aqui da região, hoje, ele está com uma vaga aberta para DBA há mais de 3 meses. Ele não encontra esse profissional no mercado. Então, é esta transição que a gente precisa fazer, é a transição da qualificação. Pegar esta mão de obra hoje, que já possui o conhecimento operacional, e aí a gente tem que valorizar isto, porque isso em Porto é fundamental, não adianta só o conhecimento acadêmico, depois o Chico me corrige se eu estiver errado, não adianta você estar única e exclusivamente na sala de aula, não estou dizendo que não seja importante, não é isso, mas o acadêmico ele tem que estar paralelo ao operacional, a pessoa tem que ter conhecimento operacional, então nós temos que nos valer desse conhecimento e transicionar isto para o segmento tecnológico. Se nós fizermos isso, eu quero crer que nós não vamos ser mais o maior porto da América Latina, mas sim o maior hub da América Latina, que é esta nomenclatura que o Porto de Santos precisa ter daqui para frente. E merece, né? Precisa e merece. E a gente vai seguir falando de tecnologia, mas com foco em excelência logística. Isso porque o terminal Max Vlach Plaza 2, no Porto de Rotterdam, na Holanda, é um dos mais avançados do mundo. Uma das novas tecnologias aplicadas movimenta caminhões inteligentes sem motoristas. O Porto de Rotterdam está crescendo. O Maasvlakte 2 foi construído e seu desenvolvimento está bem adiantado. Isto levará a um aumento considerável em transporte rodoviário nos próximos anos. A autoridade do Porto de Rotterdam está antecipando este desenvolvimento construindo o Maasvlakte Plaza, um estacionamento para caminhões de grande escala com serviços modernos para motoristas e caminhões. O Maasvlakte Plaza, localizado na parte oeste do porto, é uma adição bem-vinda às áreas bem-sucedidas já existentes de estacionamento para caminhões. Isto fará com que o número de espaços para estacionamento seguro dobre de uma só vez.
O Masvakt Plaza se encaixa bem nas políticas de autoridade portuária para aumentar a segurança para caminhões estacionados e reduzir o congestionamento. O prédio, localizado no centro da área, acomoda uma variedade de serviços, incluindo instalações sanitárias e refeitórios. Espaço para escritórios também está disponível e lotes estão sendo atribuídos a empresas relacionadas a caminhões. O Masvakt Plaza é mais que um estacionamento moderno e área de descanso. É também uma proteção em caso de más condições de clima ou acidentes rodoviários. A área oferece espaço para todos os tipos de caminhão. O Masvakt Plaza também será preparado para o futuro. Um desenvolvimento antecipado é o uso de gás natural como combustível para caminhões. E a longo prazo, a localização central permitirá a coordenação de inspeções e alfândega, bem como tarefas administrativas, incluindo verificação de destino, utilizando scanners rodoviários. Isso irá melhorar a eficiência e a cadeia logística ainda mais. A reformulação e a expansão do Vale de Pássaros no Masvakt Plaza estão sendo desenvolvidas em cooperação com diversas organizações ambientais. Uma ampla área de natureza interconectada está sendo criada, projetada para criar um ambiente ideal para a diversidade substancial de espécies de pássaros. O Masvakt Plaza será inaugurado dia 1º de maio de 2017 e contribuirá com a eficiência e a segurança dos motoristas de caminhão e suas cargas. Masvakt Plaza, moderno, seguro e completo. O Masvakt Plaza é um exemplo daquilo que nós estávamos falando de tecnologia com eficiência, não é mesmo? Não tenha dúvida, Nathalie. E esse terminal, eu conheci esse projeto quando ele estava no papel, há algum tempo atrás. Eu estava em Rotterdam e vi a companhia desenvolvendo esse trabalho. E uma das preocupações era a questão da transição efetiva da mão de obra, porque ali você tem um bolsão de estacionamento para toda a esfera de caminhoneiros que você tem no porto de Rotterdam, e você tem também a mudança um pouco da ideologia. O que nós fazemos hoje, por exemplo, no Brasil? Nós gerenciamos 100% das cargas admitidas. E aí nós não trabalhamos com a gestão da exceção. É o que está sendo feito neste local onde é o Masvakt Plaza. O que ele faz? Ele se utiliza da tecnologia, a tecnologia por si só, e não existe tecnologia 100% correta, seja ela em qualquer área de atuação. A gente sabe até que o nosso telefone dá problema, né? Por mais que seja o melhor desenvolvimento de engenharia e de tecnologia, e isso acontece também em outros segmentos. Então você começa a gerir exclusivamente a exceção. A tecnologia ela vai gerir 80%, mas aqueles 20% que restam, ela precisa ser gerida efetivamente pela mão de obra. E a mão de obra precisa estar capacitada para isso. E esse é o grande diferencial evolutivo que se tem. Só para que a gente possa ter um dado comparativo, e aí eu quero transicionar essa informação até para o Chico, por ser da área, eu conversando com um dos diretores operacionais do Porto de Rotterdam, ele me fez um questionamento, e eu já disse isso aqui em outras vezes, né? Quem era o maior cliente de um porto. E aí muitas pessoas deram inúmeras respostas. E a resposta dele foi: o maior cliente de um porto é o caminhoneiro. E é com ele que nós temos de nos preocupar, porque é ele que me visita todo dia e é ele que está aqui todo dia para que se utilize de tudo aquilo que um porto tem. Então, essa percepção é o que a gente precisa mudar um pouco. A gente precisa elevar o nível para dar cada vez mais qualidade e eficiência para esse segmento portuário. Quando a gente vê um VT desse, a gente pensa o quanto a gente está atrasado, né? Porque a questão do estacionamento dos caminhões aqui no Porto de Santos é antiga e segue a passos muito lentos, né, Chico? Na realidade, além de ser antiga, é desumana, né? A gente não consegue recepcionar os caminhoneiros brasileiros com uma qualidade que ele possa ter um local para tomar um banho, descansar da viagem, ter um monitoramento da carga para que não tenha praticamente um estrangulamento da nossa logística. Os terminais, por sua vez, não oferecem, tampouco a companhia Docas também tem esse cuidado, porque isso, queira ou não, tem a ver com a ponta do custo da mercadoria. Se a gente tem um bom atendimento, se o fluxo ele é regular, que tenha, logicamente o teu porto vai ser
ser sempre colocado em evidência que, ó, eu vou para Santos, que lá minha carga sai rapidinho, eu tenho condições boas de... Na época da safra, caminhoneiro quer fugir daqui, né? Exatamente, aí você perde carga para outros portos do Brasil, a nossa concorrência está dentro de casa. Sim. Então a gente perdeu um porto por falta de eficiência, falta de infraestrutura. Seria lindo se fosse tudo isso, mas com infraestrutura também, nas estradas, infraestrutura para o caminhoneiro, infraestrutura para o trabalhador, então é difícil, estamos engateando ainda. O Brasil está muito atrasado, né, Max? Eu sempre menciono isso. Perder faz parte do jogo. Perder para nós mesmos não faz parte do jogo. E é isso que a gente precisa mudar. E a implantação de um pátio para estacionamento de caminhões, assunto que a gente estava debatendo no bloco passado, para acabar com o problema da falta de estacionamento para caminhoneiros, depende da aprovação da Advocacia Geral da União, a AGU. A informação é da Secretaria de Patrimônio da União, que só aguarda o aval para assinar o contrato com a Companhia Docas do Estado de São Paulo e assim concluir o processo. A área de 226.700 metros quadrados pertencia à Rede Ferroviária Federal e fica perto da Brasil Terminal Portuário. Quando estiver pronto, o espaço abrirá cerca de 800 vagas para caminhões. Quando ficar pronto vai ser bom, né, Chico? Espero, né? Espero, porque já está atrasado isso. Porque, na realidade, a discussão já vem vindo já há mais de 5 anos, mais ou menos, isso, né, Maxwell? Uhum. E essa área já ociosa, praticamente, não tem nenhum tipo de utilidade. E agora, tomara que isso saia rápido, para que nós estávamos falando no bloco anterior, que tenha desde a dignidade para o trabalhador, caminhoneiro que viaja, que traz sua carga para Santos, que possa ter ali até mesmo um ponto de sequenciamento, né, Maxwell, das cargas e segmentada para os terminais. Isso que nós queremos, um porto organizado. Eu acho que o porto organizado também entende que nem foi colocado aqui. A retaguarda, a logística tem que estar organizada. Não adianta ter um portane, ter tudo que nem está no comercial, tudo lindo, maravilhoso, mas a retaguarda precária. Então nós precisamos ter investimento. Eu acho que um dos investimentos importantes é esse. Você acredita numa decisão rápida da AGU, Max? 2 fatores aí. A questão da infraestrutura, fundamental, a gente tem que ter isto, é extremamente preocupante a gente não ter toda esta retaguarda que foi mencionada pelo Chico. E nesta área especificamente, eu acho que a gente tem um problema bastante grande chamado meio ambiente. Eu acho que o meio ambiente, se ele de certa forma contribuir, a gente vai ter um processo bastante rápido. Se o meio ambiente de alguma forma não contribuir dentro deste processo, eu quero crer que talvez esta área até acabe não sendo implementada. Por que eu falo contribuir e não contribuir? Impactos no meio ambiente, quando você faz uma construção civil, é evidente que Sim. existe. E aí você tem que ter uma contrapartida para isto, né? É assim que funciona no mundo inteiro. Então precisa se resolver isto logo para que você possa imprimir a velocidade necessária para a implementação de um equipamento como este. Agora, se nós ficarmos aí na esfera do debate da contrapartida, como a gente já percebe em outras localidades, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir evoluir. Voltamos no processo da burocratização e não da burocratização das coisas. Qual que para que o telespectador entenda, qual que é a importância da ampliação de locais de estacionamento no processo de automatização implementada a partir desta safra com o Portolog? O Portolog é um processo de agendamento, então eu única e exclusivamente digo para a Codesp ou propriamente para o governo federal, porque a aplicação é do governo federal, que eu estou fazendo um agendamento para ir até uma determinada localidade, para fazer um descarregamento ou o que quer que seja. E toda vez quando eu faço um agendamento, eu abro inúmeras janelas, e essas janelas, elas podem sofrer efeitos externos que não fazem parte da sua gestão, da sua decisão, como por exemplo, trânsito em São Paulo. Eu tenho uma janela para estar aqui da 1 da tarde às 5 da tarde, eu tive um trânsito no Rodanel em virtude de um acidente ou o que quer que seja, e aí eu não vou conseguir chegar a tempo daquela janela. Como eu não vou chegar a tempo daquela janela, eu gero um efeito em cascata. O terminal que estava me esperando, ele não vai receber, o acesso ao terminal não vai ocorrer no tempo, e aí eu preciso tratar
desta exceção. E aquele vídeo que nós acabamos de visualizar do Maslach Plaza faz efetivamente isso. Tudo aquilo que está correto, aqueles 80% que eu mencionei inicialmente, eles seguem o fluxo natural. Mas nada é 100% correto nessa vida, porque você tem efeitos externos que podem contribuir para isso. E aí você precisa gerir. E esta área, por exemplo, como foi mencionado, é uma área que pode fazer toda a gestão dessas exceções que a gente está mencionando, Nathalie. Chico, a gente tem pouco mais de 3 minutos. As dificuldades encontradas pelos caminhoneiros afetam diariamente os trabalhadores portuários. Com certeza. Acho que só vou mencionar que essa área também não vai resolver o problema. Vai minimizar o problema. Porque o problema, até porque a entrada da cidade não tem uma via de acesso direto para esta área. É necessário fazer uma alça que caia direto no estacionamento para que não atravanque o trânsito, haja vista do último incêndio que teve na Ultracargo. O que aconteceu? O porto parou, então nós temos que pensar, se vai ter essa área, tem que pensar como chegar nela. Primeiro ponto é essa. Se não fizer o acesso não adianta ter essa área. Outro problema importante de ser colocado aqui, que são os caminhoneiros da cidade ou da região, que tem também um problema de guardar os caminhões, não tem onde guardar. Então o estacionamento também municipal é necessário ter essa visão, porque os caminhões ficam nos bairros e fica não só o problema de trânsito nos bairros, mas também o problema de segurança. Sem dúvida. As crianças vão trafegando, vão estar correndo para lá e para cá, pode pegar um veículo em alta velocidade porque não tem visão, sem questão de assalto, tem várias questões. O estacionamento acaba virando as ruas, né, muitas vezes estreitas então também. Nós temos que pensar o estacionamento para os moradores da região, que isso vai também resolver o problema da cidade. Então, é a questão da entrada da cidade, os caminhoneiros que vêm de fora e também temos que pensar como resolver os problemas dos caminhoneiros da nossa cidade. Chico, eu preciso fazer essa pergunta. Por que a Secretaria de Portos hoje da nossa cidade não faz esse papel a fim de atrair investidores internacionais para a construção de uma PPP, a fim de resolver todos esses problemas? Porque solução para isso tem. Com certeza. Falta a vontade política. Isso. Com certeza. Eu concordo contigo. Acho que assim, tem tido várias reclamações de moradores, munícipes de Santos, lá na Câmara Municipal. A gente tem tentado equacionar. Não podemos também, sabemos que o trabalhador tem um ganha-pão dele, é o caminhão dele, precisa ter uma condição. A prefeitura tem que segurar isso e falar, vou fazer isso, um PPP, para poder resolver o problema. 1 hora foi pouco para discutir o assunto. Ficamos ainda com assuntos pendentes, mas fica aqui já estendido o convite para sua volta, Obrigado, Chico, para que a gente continue discutindo assuntos muito pertinentes e importantes ao Porto de Santos. Obrigado, Maxwell, pela tua participação. Nathalie, só mandar um abraço. Eu tive a honra de ser convidado por um dos melhores amigos que eu tenho para ser padrinho do filho dele, e ele está aí nos assistindo no dia de hoje. Forte abraço, obrigado pela confiança e tamo junto. Vai ser um bom padrinho, eu garanto. Obrigado, viu, Chico, pela participação. Eu agradeço, Nathalie. O Maxwell, sempre está bom debatendo com o Maxwell, várias ideias sobre o Porto. Dá um abraço também para minha esposa e minha filha que está assistindo. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira às 8 horas da manhã. Bom fim de semana. Tchau.